Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de segunda-feira, hoje 19 de novembro. Hoje comemora-se o Dia da Bandeira, símbolo da nossa pátria. Aliás, todo o país tem a sua bandeira, onde estão ali estampadas os símbolos da nação ou do país. Nossa bandeira, não é porque somos brasileiros, é uma das bandeiras mais belas. Temos o verde, o azul e o amarelo. Somos brasileiros. Durante as eleições nós ouvíamos muito isto, né? A nossa bandeira não é vermelha, mas é verde e amarela. Opção para a Vida, você deve estar lembrado, desde a última sexta-feira estamos trazendo aqui um documentário muito importante sobre o tabagismo. E vale salientar que nós falamos aqui alguma coisa antes de ouvirmos a primeira parte. Hoje ouviremos a segunda parte desse documentário. Eu quero lembrar aos nossos telespectadores que nós já realizamos 11 excursões a Israel. Aliás, estamos nos preparando para a 12ª excursão, que será realizada em janeiro de 2020, se Deus assim nos permitir. Para cada excursão que nós realizamos, sempre nós visitamos um país na Europa. E uma das coisas que me chama muita atenção quando sempre nós vamos eu procuro colher, e tenho feito isso, aqueles maços de cigarros, assim como aqui no Brasil, em cada maço de cigarro está lá na capa mostrando imagens, gravuras de pessoas que contraíram determinadas doenças provenientes do tabagismo. E sempre que eu vou, eu colho e observo isso que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, nós, quando estivemos na nossa excursão, uma das nossas excursões, visitando a Alemanha, nós encontramos, do mesmo modo como temos aqui no Brasil, mensagens advertindo, o Ministério da Saúde advertindo aos fumantes, como nós temos aqui, já está traduzido no alemão. Quando você fuma, está prejudicando seus filhos, sua família e os seus amigos. Diminui a sua potência e a fertilidade. Nós temos aqui, provoca AVC e demais deficiências. Isso tudo em alemão. Temos também isto escrito, eu pedi ao intérprete, quando estivemos viajando, no Egito, os médicos afirmam que 75% das pessoas que sofrem ataques cardíacos até 45 anos de idade são fumantes. Isso aqui é uma mensagem que está em árabe. Temos aqui o cigarro mata. O Ministério da Saúde aconselha parar de fumar. E finalmente aqui esse outro, em cada cigarro contém 43 substâncias que causam câncer. E aqui o último, o cigarro escraviza para matar. Aí eu pergunto a você, temos outras mensagens também, que eu gostaria de encerrar com essa daqui. Os médicos afirmam outra vez, isso aqui já é em hebraico, né? Isso aqui eu colhi em Israel. Os médicos afirmam que 75% das pessoas que sofrem ataque cardíaco até 45 anos de idade são fumantes. Isso agora em hebraico. O cigarro incomoda as crianças, proteja seus filhos. E outra aqui, o cigarro causa doenças e antecipa a morte. São muitas as mensagens em alemão, em hebraico, quando estivemos em nossas excursões. Temos aqui uma outra que eu não posso deixar, eu já estava esquecendo essa outra. Entre 10 sintomas de pulmão, 9 são causadas pelo fumo. Isso aqui é um cidadão já em estado terminal. Fumar pode causar a morte da criança ainda no ventre da mãe. E um outro aqui, fumar prejudica os seus pulmões. Bom, são muitas as mensagens que nós colhemos e eu acredito que as pessoas que amam a vida e que sabem o quanto poderão evitar malefícios ao seu próprio sistema respiratório, elas devem pensar em parar de fumar antes que seja tarde demais. Há um outro tipo de viciado como fumantes, o narguilé, que aliás é muito usado no Rio Grande do Sul,
E eu vou pedir a sua permissão para ler. Eu sei que o tempo não permite, mas eu gostaria de ler isso aqui para você. O narguilé tem um cheiro que você até pode achar bom, tem um sabor até que pode agradar, mas lá dentro é outra história. Preste atenção, narguilé, também conhecido como cachimbo d'água, é vendido como peça de decoração e usado por jovens e adultos em festas e eventos sociais. Parece inocente, mas o que muitos não sabem é que ele causa dependência e, em longo prazo, câncer de pulmão, boca e bexiga, arteriosclerose e doenças respiratórias e coronarianas. Além disso, ao compartilhar o narguilé com outros usuários, você se expõe a herpes e outras doenças da boca, hepatite C e tuberculose. O uso frequente dos produtos derivados do tabaco causa também problemas de fôlego, insuficiência respiratória, mau hálito, amarelamento da pele, o envelhecimento precoce, mesmo em usuários adolescentes e jovens, pessoas novas ainda, mas já aparentando envelhecimento. O fumante passa a ter dificuldades de praticar esportes e outras atividades saudáveis de que gosta. E o que quase ninguém sabe, preste atenção, isso aqui, gente, isso aqui é estarrecedor. Muita gente não sabe que é uma sessão de 1 hora do uso do narguilé, você inala o equivalente a fumaça de 100 a 200 cigarros. Repare que isso é terrível. O narguilé não tem nada de inofensivo, é prejudicial à saúde por ser a porta de entrada para a dependência do tabaco e de outras drogas. Segundo a Organização Mundial, OMS, o tabagismo é a principal causa de morte evitável em quase todo o planeta. 6 milhões de pessoas morrem no mundo por ano devido ao uso do cigarro. E somente no Brasil, 75% dos fumantes começam a fumar antes dos 18 anos de idade. Foi o meu caso. Eu era adolescente ainda. Adolescentes fumantes possuem alta probabilidade de se tornarem adultos fumantes. Quanto mais cedo você entrar na dependência do tabaco, maior o risco de contrair câncer e outras doenças crônicas não transmissíveis. O SUS ajuda você a ter uma vida saudável sem cigarro. Gente, para que nós não nos delonguemos muito, que ainda vamos ouvir a conclusão desse documentário, eu queria que você parasse um pouquinho e refletisse. O que é que você está ganhando em acender um cigarro e inalar toda aquela fumaça? Lá no livro de Isaías, capítulo 55, diz: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso suor naquilo que não satisfaz? Cigarro não é pão, gente. Bebida alcoólica não é pão, droga não é pão. Você está destruindo a sua vida, está se suicidando, ou a curto, ou a médio, ou a longo prazo. Então para, antes que o cigarro pare com a sua vida. E agora você vai ficar com essa segunda parte e a conclusão desse documentário sobre o tabagismo. O uso intenso e constante de cigarros aumenta a chance do aparecimento de algumas doenças, tais como pneumonia, infarto do miocárdio, bronquite crônica, enfisema pulmonar, derrame cerebral, úlcera digestiva e diversos tipos de câncer, como câncer do pulmão, da laringe, faringe, esôfago e estômago. Toma cuidado, não enfia no seu organismo coisas que possam lhe fazer mal para a saúde, por mais gostoso que seja. Então, a gente não pode mandar dentro do nosso corpo o que vai fazer parte do nosso corpo. Comida, fumo, álcool, maconha, coisas que eles entram no nosso metabolismo e ficam lá. Assim como a gente quer estudar e pegar ideias boas, né, a gente tem que mandar coisa boa para o organismo. A difícil batalha para largar o fumo. O senhor já tentou parar alguma vez? Já parei uma vez, fiquei 7 meses. Mas depois voltou? Voltei. É difícil parar? Muito difícil. Eu fiquei o quê? Fiquei uns 3 meses sem fumar, mas depois voltou. Dá muita vontade, hein? Agora não, vou embora.
Dormia à noite, acordava de madrugada, nervoso, né? Aí pegava cigarro, fumava. Então não deu certo parar? Não deu. Tu não chegou nem a ficar uma semana assim, você já? Não, foi questão de 3 dias, mais ou menos. E era muita vontade, isso? Muito. Aí o senhor voltou a fumar? Voltei. E por que o senhor teve vontade de parar? Só para entender. Não, porque eu estou consciente que realmente me faz mal, né? Ah, o senhor tem consciência disso? Eu estou me matando, né? Mas a vontade não deixa parar. É duro, realmente é duro. Uma experiência clássica que existe, feita com ratos, né? Dentro do que a gente de uma certa analogia, que é a seguinte: pegaram várias substâncias, por exemplo, álcool, morfina, cocaína, nicotina, maconha, e fizeram com que os ratinhos sempre fizessem uso daquilo, ou seja, que os ratos ficassem dependentes daquela substância, né? E o que aconteceu é que eles faziam assim, eles davam a substância e comida, substância e comida, e eles fizeram uma experiência que era assim, eles deixaram os ratinhos sem comida durante algumas horas. Aí, quando eles liberaram os ratinhos nas gaiolas, o único ratinho que foi primeiro na substância e depois na comida é que era viciado em nicotina. Então você vê que o grau de dependência da nicotina é algo assustador. Então, muito difícil de lidar com o problema. Muitas pessoas que fumam pensam em parar de fumar. Algumas conseguem. Outras, depois de várias tentativas, acabam voltando a fumar. Isso acontece porque a suspensão da nicotina no organismo provoca a chamada síndrome de abstinência. Síndrome de abstinência é o nome dado a uma série de sintomas que aparecem quando alguém que fuma para de fumar. Esses sintomas variam de pessoa para pessoa e dependem da quantidade de cigarros, do tempo que a pessoa fuma e do lugar que o cigarro ocupa na vida daquela pessoa. Os sintomas mais frequentes da abstinência são forte desejo de fumar, inquietação, irritabilidade, ansiedade, agressividade, distúrbios do sono, dificuldade de concentração, sede, dor de cabeça e até prisão de ventre. A intensidade e durabilidade desses sintomas também variam bastante. Algumas pessoas conseguem parar de fumar sem tratamento, enquanto outras, devido à intensidade desses sintomas, precisam da ajuda de profissionais. A nicotina é uma substância que tem um índice de dependência muito complicado. Muitos pacientes, por exemplo, por surpresa que possa ser, param de se utilizar de cocaína, de crack, e não conseguem parar de fumar cigarro. Então, na maioria das clínicas especializadas em tratamento, né, de substâncias químicas, dependentes químicos, é liberado, ou seja, os pacientes podem fumar, porque é muito mais complicado lidar com essa questão da dependência do tabaco, ou seja, em termos de saúde pública, é mais fácil você lidar com uma pessoa dependente químico, num certo sentido de desintoxicação, do que com o próprio tabaco. No final dos anos 90, havia 1 bilhão e 260 milhões de fumantes no mundo, sendo que 73% desse total encontrava-se nos países em desenvolvimento. No Brasil, existe em torno de 33 milhões de fumantes e, em São Paulo, 8 milhões de fumantes regulares entre 15 e 75 anos. Os números assustam porque, atualmente, poucos são aqueles que ainda não ouviram falar que cigarro faz mal à saúde. Todos conhecem ou já ouviram falar dos malefícios do cigarro. Sabe-se hoje que o tabaco mata 1 em cada 10 adultos. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, a principal causa de morte evitável em todo o mundo. A OMS estima que 1/3 da população mundial adulta seja fumante. Pesquisas comprovam que aproximadamente 47% de toda a população masculina e 12% da população feminina no mundo fumam. Mas e com relação ao Brasil? Segundo dados do CEBRID, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, que realizou o primeiro levantamento domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas no Brasil,
Estudo esse realizado em 107 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes, o que abrange 41,3% da população brasileira, verificou-se que menos da metade da população estudada já experimentou cigarro. Entre jovens de 12 a 17 anos, a taxa de dependentes de cigarro é de 2,2% para ambos os sexos, ou seja, cerca de 165 mil pessoas. Na população geral deste estudo, há 9% de dependentes do tabaco. O estudo demonstra que em todas as faixas etárias, os homens fumam mais que as mulheres, embora as taxas sejam muito próximas a partir dos 18 anos. Os dados também revelam que o desejo de parar ou diminuir o uso do tabaco aumenta com a idade. Por exemplo, 5,3% das pessoas que desejam parar de fumar encontram-se na faixa entre 12 e 17 anos, enquanto que esta porcentagem sobe para 20,8% naqueles com idade acima de 35 anos. Esses dados podem revelar que o aumento dos prejuízos causados pelo uso de cigarros se dá ao longo do tempo, assim como a percepção dos prejuízos causados pelo próprio cigarro. Com esse estudo, pode-se perceber também que a proporção de uso na vida, experimentação e dependência no que se refere ao uso de tabaco é a mesma para ambos os sexos. Assim, de cada 4 pessoas que fazem uso na vida de tabaco, uma se tornará dependente. Quando analisamos os dados comparativos entre as regiões do país, no que se refere à dependência de tabaco, podemos afirmar que a região sul é a que apresenta as maiores porcentagens de dependentes de tabaco, com 12,8% do total, sendo que as menores porcentagens aparecem na região nordeste, com 8,3%, e na sudeste, com 8,4%. O que leva uma pessoa a começar a fumar? Fumo desde os 16 anos. É mesmo? E o senhor começou a fumar por quê? Olha, eu fumando junto com os amigos, mais por achar status ou coisa, pra ficar aparecer mais com os amigos, ou pra se... Achava que era vantagem de fumar. Por que você começou a fumar? Eu, pra falar a verdade, eu não sei explicar agora, porque foi novo já, muito novo. Aí eu saía mais com meus colegas, aí eles fumavam, eu não fumava, aí peguei o hábito. Acostumei. Eu fumo mais porque eu sou muito ansioso. Eu não posso ficar ansioso. Ficando ansioso, eu fumo um atrás do outro. Os motivos que podem levar uma pessoa a experimentar o cigarro são muitos. Pode-se dizer que esses motivos se relacionam a aspectos psicológicos e socioculturais. Isso implica na compreensão de que estamos falando de motivos no plural e não de uma única causa. Além disso, é importante destacar que o cigarro tem um forte potencial para causar a dependência, ou seja, há uma grande chance da pessoa se tornar dependente logo que começa a fumar. Há também que se dar destaque ao papel da mídia no incentivo ao consumo. As propagandas na televisão, jornais e revistas procuram associar o uso do cigarro à prática de esportes e a pessoas bonitas e saudáveis. Portanto, associar a beleza ao sucesso, à liberdade, ao poder, à inteligência e a outros atributos desejados pelos jovens. Atualmente no Brasil, estão proibidas as propagandas de cigarro na televisão. Come to where the flavor is. Come to Marlboro Country. As propagandas se direcionam ao público jovem, pois eles são essenciais para que a indústria do fumo consiga manter e expandir suas vendas. Seduzir os jovens faz parte de uma estratégia adotada por todas as companhias de tabaco, pois é necessário reabastecer as fileiras daqueles que deixam de fumar ou que morrem por outros consumidores que, na verdade, serão os consumidores regulares de amanhã. Os dados apontam para o fato de que 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 19 anos de idade. E é a este público que a maioria das propagandas de cigarro se direcionam.
O tabaco é a segunda droga mais consumida entre os jovens no mundo e no Brasil. As drogas mais consumidas no Brasil, as legais, cigarro e bebida alcoólica. Os jovens, quando começam a fumar cigarros comuns por volta de 10, 12 anos, já estarão dando um grande passo na direção das drogas, uma vez que negociaram com a saúde, já abriram mão daqueles conceitos básicos da saúde. Bebendo e fumando, elevaram em 8 vezes a possibilidade de usar drogas. Então, o importante, não começa a fumar. Cuidado com bebida alcoólica. Quanto mais tarde, melhor e menores quantidades. Não é? É assim que nós fazemos prevenção. Como fazer para parar de fumar? Você nunca tentou parar? Na verdade, não. Deu vontade, mas nunca fiz nada para parar. É o seguinte, ó, é difícil de parar de fumar. A gente tem que ter um motivo forte. Até hoje eu não consegui um motivo forte para deixar de fumar. E o senhor, faz tempo que o senhor começou a fumar? Faz 20 anos. 20 anos? É. E nesses 20 anos o senhor não encontrou nunca um motivo bom aí para... Qualquer motivo. Você não pretende tentar parar de... Eu tô tentando. Imaginando, fumar cigarro pra mim 3 dias. Aí quando eu tomo uma cervejinha, aí ele embala. Porque quanto mais você tá bebendo uma coisa, ele dá vontade. Aí ele se distrai, entendeu? Mas eu, se fosse por mim mesmo, eu já tinha parado há muito tempo. Não é por mim, é vontade própria que vem de dentro mesmo. Como já vimos anteriormente, existem pessoas que param de fumar sozinhas, mas existem também aquelas que precisam de ajuda profissional para parar de fumar. Entre as alternativas que se apresentam para aqueles que buscam ajuda profissional, existe o tratamento com remédios. Além deles, uma terapia muito utilizada é a substituição da nicotina, anteriormente encontrada nos cigarros, por meio de adesivos ou até mesmo chicletes de nicotina, com redução gradual posterior, além da aplicação da psicoterapia. Muitos tratamentos combinam essas modalidades. No caso do tratamento com remédios e da terapia de reposição de nicotina, existem contraindicações precisas e efeitos indesejáveis que tornam o acompanhamento médico necessário. A motivação do indivíduo para a mudança e a empatia com os profissionais que irão tratá-lo é de suma importância para a eficácia do tratamento. A partir do momento em que a pessoa fica abstinente, ou seja, fica sem fumar, começa o planejamento para a prevenção da recaída, isto é, a possibilidade da pessoa voltar a fumar no mesmo padrão que fumava antes. Caso a pessoa volte a fumar durante o tratamento, ela deve ser incentivada a parar novamente. A duração do tratamento varia de acordo com critérios do lugar onde a pessoa foi procurar tratamento. Estatisticamente, poucas pessoas param espontaneamente de fumar, um índice baixo, menos de 30%, e com o uso de antidepressivos, psicoterapia, o índice chega até 50%, o que não é nada muito grande, se você considerar com tratamento, com acompanhamento, tudo, só metade das pessoas conseguem parar de fumar. O que é fumante passivo? Fumantes passivos são pessoas que não fumam, mas vivem expostos à fumaça do cigarro de outras pessoas por muitos anos. Isso pode acontecer em casa, no trabalho e em locais de lazer. Por exemplo, crianças que convivem com pais que fumam em casa apresentam uma grande chance de contrair uma série de doenças, entre elas infecções respiratórias, bronquiolite catarral, pneumonia e sinusite. E os adultos que são expostos à chamada poluição tabágica ambiental por muitos anos têm a chance aumentada de infarto do miocárdio, prejuízos funcionais respiratórios e câncer de pulmão, dentre outros. Os perigos do fumo durante a gravidez. Would you give a cigarette to your unborn child? You do. Every time you smoke while you're pregnant. Pregnant mothers, please, don't smoke.
Uma das questões mais complicadas com relação ao tabagismo é o fumo durante a gravidez. Isso porque, quando uma mulher grávida fuma, é como se o bebê fumasse também, pois ele recebe as substâncias tóxicas do cigarro através da placenta. Além disso, a nicotina aumenta os batimentos cardíacos do feto e reduz o peso do bebê ao nascer. Há também em mães tabagistas um aumento do risco de aborto espontâneo. Caso a mãe fume durante o período de amamentação, as substâncias tóxicas são transmitidas para o bebê através do leite. Recomenda-se, portanto, que, num apelo ao bom senso e ao bem-estar do futuro ser que está se formando, as mulheres não fumem durante a gravidez e amamentação. É muito importante que as campanhas de prevenção relacionadas ao uso do cigarro sejam espalhadas pelas escolas, pelos postos de saúde, clubes, empresas, enfim, em todos os lugares, para deixar claro ao maior número de pessoas os malefícios que são trazidos pelo cigarro. Uma boa ideia poderia ser a realização de debates sobre esse tema nas escolas, para o alerta e esclarecimento do assunto entre os estudantes de todas as faixas etárias. É importante termos sempre em mente que quem experimenta o cigarro tem grande chance de se tornar dependente dele. O ato de fumar não torna ninguém mais maduro e nem rebelde, mas sim torna esse jovem um dependente. Um dependente que provavelmente será um consumidor durante muitos anos, cumprindo assim o destino traçado não pela sua liberdade individual, mas sim pelas indústrias tabagistas que precisam de consumidores assíduos para continuar engordando suas fileiras de clientes. Come to where the flavor is. Come to Marlboro Country. I started smoking when I was 17 years old. I thought it was the thing to do. I thought it was going to give me stature and make me a man. Well, I wish I had known then what I know now. I just have to stop and gasp for breath, and it feels like someone has their fingers down in my chest, cutting all the air passages off. After I rest a while, then it eases up and I go on. Come to where the flavor is. Come to Marlboro Country. Acredito que você foi devidamente esclarecido e o nosso intuito aqui, o programa Opção para a Vida, é promover no seu coração um despertamento, ver se a ficha cai antes que seja tarde demais. Agradeço a todos que estiveram conosco, mas a nossa contribuição aqui é que você realmente se sinta ajudado, motivado a largar esse maldito vício que está encurtando a sua vida. Cada tragada que você dá e aquela fumaça que você está inalando e aquela cinza do cigarro é a sua vida que está também sendo encurtada. Você está abreviando os seus dias de vida. Para antes que seja tarde demais. Agradeço a todos que estiveram conosco. Tenham um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.